Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte, sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com você, com a sua família, pelos seus trabalhos, pela sua vida, orando pela nossa santa e amada Igreja Católica. Que o seu dia seja na luz, que esta sexta-feira possa falar profundo ao seu coração, te convidar à penitência, alguma mortificação dos sentidos no dia de hoje, para fortalecer a interioridade. Nós precisamos fazer alguma penitência, além do jejum, aquelas pessoas que podem, que têm idade para fazer o jejum, mas podemos fazer algum outro tipo de sacrifício com a finalidade de dominar os impulsos que não são nobres, que estão dentro de nós. É muito importante isso. Qualquer sacrifício que você escolhe para fazer, sacrifício que não vai te agredir, que vai te fazer mal, mas é muito louvável que a gente tenha esta vida de penitência. Eu sei que muita gente hoje já não importa mais com isso, acha que é bobagem até a gente falar disso. Mas a vida dos santos, a vida deles foram coroadas de penitência, de mortificação, de dominação dos impulsos carnais, para que os impulsos espirituais, as experiências místicas profundas, pudessem eclodirem de maneira mais profunda, mais sobeja. A vida dos santos sempre faz bem ao nosso coração. Eu sempre recomendo que as pessoas assistam filme da vida de um santo, leiam um livro da vida dos santos. Ali nós temos toda uma interpretação da vontade de Deus na vontade dessas pessoas, que nos ajudam também a fazer o nosso projeto de caminho de santidade. Todos nós precisamos desse caminho, um caminho de santidade. E os santos, eles são peritos na vida espiritual e assim nos ajudam enormemente a viver essa graça tão importante, que é a graça da nossa santificação, da busca da nossa santidade no dia a dia, que vai contagiando também nossas famílias. Dentro do nosso processo de santificação, de busca da santidade, necessário se faz uma vida de oração. Eu sei que muitos leigos vivem assoberbados por tantos trabalhos, tantas dificuldades, exigências e etc. Mas é preciso ter um tempo para orar. Eu vejo com grande alegria que muitos empresários têm feito nos seus ambientes de empresa oratórios, lugar de oração. Uma pequena capelinha, um pequeno oratório na empresa, onde ali no intervalo do almoço alguém quer rezar o terço, quer fazer uma oração, ali um oratório com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Nossa Senhora, o santo da devoção daquela empresa, daquele empresário, uns banquinhos ali para sentar, um ambiente gostoso, às vezes até com uma musicazinha clássica. Isso ajuda. No passado, os hospitais todos tinham capelas, hoje está voltando. A gente já percebe que em muitos lugares volta-se essa prática de ter um lugar para a oração. Geralmente nesses hospitais públicos que fazem isso, o hospital mesmo particular, geralmente faz uma capela ecumênica, onde também as pessoas de outras denominações possam ir ali rezar, aprofundar a oração. Alguém que está com um doente, ou doente que tem condição de rezar. É importante o espaço orante na nossa vida, como também nas famílias. Percebo que muitas casas que a gente vai abençoar, casa nova, residência nova, a família tem aquela alegria de dizer: aqui é o nosso oratório.
um lugarzinho bem agradável, bonito, bem solene, onde está o oratório da família, os santos, as imagens do santo, o crucifixo, a Bíblia, o rosário, lugar da família rezar. Eu acho isso muito importante no processo da nossa vida espiritual. A vida espiritual ela precisa ser cultivada. Nós necessitamos de estar sempre pensando nas coisas santas, para que a nossa mente não divague nas coisas que não são santas. Então você ter o crucifixo, um terço no bolso, uma medalha, esses sinais que ajudam a nossa vida a ter um elevo espiritual. Você entra no seu carro, está lá a medalha de São Bento pendurada, o Santo Terço, uma música religiosa que mantém a sua vida espiritual ativa. Precisamos ter esses cuidados. Se nós não preocuparmos com esses ambientes que nos ajudam na oração, um bom livro de espiritualidade, um bom livro da vida dos santos. Tem muitas famílias que fazem esses rodízios de empréstimos de livros. A família compra um livro de Santo Antônio, a outra compra um livro sobre Santo Tomás, Santo Agostinho, várias famílias. E esses livros ficam rodando entre as famílias e leem e colocam em prática esses grandes e belos ensinamentos dos nossos santos e santas. Nossa igreja é uma riqueza maravilhosa. Nós temos muita coisa a ler, muita coisa a aprender, para que a nossa vida seja realmente uma vida marcada por tantas bênçãos que Deus tem reservado para todos nós. O Evangelho desta sexta-feira, Lucas 5, 12, 16, no versículo 15 e 16 diz assim: Não obstante sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Então, o modelo de orante, o grande testemunho de oração para nós é o próprio Jesus. Ele tem a sua vida, seu ministério carregado de muitas experiências orantes. No Getsêmani, antes da paixão, nos lugares desertos, o seu deserto de 40 dias, que foi uma espécie de retiro que Jesus fez antes do início da sua missão, onde foi tentado pelo demônio. Todos nós precisamos de momentos de deserto, de oração, para o encontro com Deus e o encontro conosco mesmos. Daí que cresce também a prática do eremitério. Muitas comunidades de oração, casas de retiro, estão também fazendo eremitérios. São pequenos alojamentos individuais, onde a pessoa fica ali 3 dias, uma semana, tem pessoas que ficam um mês, orando, recebendo aconselhamentos, fazendo uma boa confissão, dedicando parte do dia à adoração a Jesus Eucarístico, contemplação. Eu sei que nem todas as pessoas têm disponibilidade de tempo para isso, mas quem tem deve fazê-lo e rezar também por aquelas pessoas que não têm como fazer esse tipo de retiro, de solidão com Deus. O eremitério é um lugar de solidão para com Deus. Aqui nós temos no nosso regional as Irmãs da Divina Misericórdia, na fazenda Santa Maria dos Anjos, no município ali de Pirinópolis, e tem os eremitérios delas tão pobrezinhos, tão simples, e que são muito marcados pela presença de inúmeras pessoas que vão ali para
fazer esses dias de solidão com Deus. Então, os eremitérios separados, a capelinha onde tem as missas, onde tem as orações, onde tem Jesus Eucarístico, para que as pessoas possam mergulhar nestes oásis de oração. Eu conheço muitas pessoas que têm fazendas, sítios, lugares muito aprazíveis, que as pessoas também fazem essas experiências de estarem a sós com Deus. Qual o benefício disso? O fortalecimento interior. Você fortalece a sua dinâmica interior, sua vida espiritual interior, com a oração, com o silêncio, com a meditação. O resultado disso é que você vai aperfeiçoando a sua caminhada, o seu itinerário com Deus, com Jesus. Você aprende a andar com Deus. A solidão, os momentos em que nós nos retiramos para a oração, como Jesus fazia, são momentos de grande nutrição espiritual, por assim dizer, em que nós vamos melhorando a nossa vida interior, purificando os nossos sentidos, purificando nossas mentes, a tal ponto que nós passamos a ser pessoas que realmente criam um laço de comunhão profundo com o mistério de Deus. Isso é a vida espiritual, é a vida cristã, é a vida de santidade que todos nós precisamos buscar. E eu tenho a dizer para você que eu estou a caminho, estou longe de chegar a esse patamar que tantas pessoas já chegaram, tantos sacerdotes, religiosos, leigos, que nós temos aqui mesmo na Diocese de Formosa, que já chegaram a um nível de espiritualidade e santidade elevados. A gente admira de ver sacerdotes nos nossos tempos tão difíceis, que vivem uma espiritualidade profunda, leigos que às vezes têm uma espiritualidade mais profunda do que a nossa, como sacerdotes. Então Deus vai suscitando essas pessoas. Elas são frutos da ação do Espírito Santo para a santificação da Igreja e como testemunhas vivas da alegria de quem vive mergulhado no mistério. Pai de amor e de bondade, dai-nos o dom da oração, o dom de fazer do nosso coração uma conectividade com o teu santo e eterno coração. Ensina-nos, Senhor, a orar. Nós queremos te pedir nesta manhã, como os teus discípulos e apóstolos pediram. Ensina-nos a orar e dai-nos a graça do Espírito Santo para orarmos conforme a tua vontade, pois nós somos tão limitados, Senhor. Sem ti nada somos. Somente a tua graça pode nos mover para o caminho do bem, da justiça e do amor a ti e aos outros, sobretudo aos pobres e esquecidos. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde pela intercessão de São Raimundo de Penaforte, santo do século XII e XIII, padroeiro do direito canônico. Venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã, se Ele nos permitir.